Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 341, de Batalha na Torre da Lua, Liu Jin vs Ryu e Jun. A bola de energia se expandiu e só parou até ficar do mesmo tamanho que ela. Estava batendo como o coração de uma criatura viva. Depois, a energia mudou de forma. Foi se comprimindo e sofreu uma grande mudança. Informações sobre sua espécie inundaram sua mente. Sua linhagem despertou e isso lhe deu informações. A linguagem universal dos monstros que usava o poder único dos monstros estava fluindo em sua mente. Com isso, ela poderá conversar adequadamente com seu mestre. Foi então que ela percebeu que estava evoluindo à medida que vários caminhos de evolução surgiam em sua mente. Seu corpo escolhe instintivamente o maior e o mais raro entre os caminhos que estão à sua disposição. Ela já consumiu todos os ingredientes desse caminho que recebeu da Rainha da Destruição. Seu corpo só precisava atingir seu limite, o mais alto da segunda evolução, e ela será capaz de evoluir. Além das mudanças em sua consciência interior, seu corpo também estava passando por uma grande mudança. Seu pelo estava ficando mais vermelho e sua testa emitia uma luz e uma orbe se formou lentamente sobre ela. Ela estava exalando uma enorme onda de energia. A energia era mana, mas lentamente ficou mais pesada e selvagem. Boom! Yujin, Jun e Ryu pararam de se mover quando sentiram. Yujin virou a cabeça e olhou para trás com olhos arregalados. Ele ficou chocado e a Luffy que estava dentro de seu corpo tem a mesma expressão que ele. Os dois ficaram maravilhados com a energia que Yuko estava liberando. Jin. Ela está, e a Luffy murmurou. Eu sei. Não há dúvida sobre isso. Ela está no meio disso, e Yujin respondeu a ela. Este monstro. O monstro está evoluindo. Jun também percebeu o que estava acontecendo. Ele recuperou os sentidos e gritou, Ryu. Precisamos parar sua evolução. Eu sei. Ryu assentiu enquanto corria para frente enquanto Jun dava um soco em Yujin. Eu não vou deixar. Yujin pulou para longe enquanto acenava com sua espada e lançava o feitiço Tempestade de Raios em Ryu. Ryu parou e mudou seu corpo para evitar o feitiço. Ele esperava que Yujin o parasse a todo custo. Vou tentar parar esse cara. Jun atrapalha a evolução. Ele gritou com Jun. Assim que ele disse isso, ele rapidamente se lançou contra Yujin. Yujin rangeu os dentes enquanto balançava suas espadas. Clang! Clang! Ele olhou para o golem gigante e o viu caminhando em direção a Yuko. Ryu aproveitou a chance para atacá-lo. Sua voz. Um corte enorme apareceu em seu peito e sangue jorrou dele. Não se distraia se não quiser morrer. Ryu gritou enquanto mais uma vez cortava com sua espada. TSK. Yujin estalou a língua em aborrecimento enquanto erguia a espada e bloqueava o ataque. Nesse ritmo, o golem interromperia a evolução de Yuko. A Luffy, vamos usar Destruidor Espiritual, e Yujin disse para Luffy. Mas você ainda não domina essa técnica. Há uma grande desvantagem em usar essa técnica sem dominá-la. A Luffy disse a ele. Não importa. Nesse ritmo, o golem vai interromper a evolução de Yuko. Se isso acontecer, ela estagnará para sempre na segunda evolução, sem chance de chegar à terceira, Yujin respondeu a ela enquanto se defendia dos ataques imprudentes de Ryu. Ele não conseguia se livrar de Ryu. Era difícil, pois seu oponente era uma potência legítima de classificação A. Mas, e a Luffy queria dizer algo, mas Yujin interrompeu as palavras. Eu disse que não importa. A desvantagem dessa técnica não pode ser comparada à desvantagem de parar a evolução. Yujin disse. Ok,
Você não precisa ficar com raiva de mim, Jin. Alof acenou com a cabeça. Ótimo, vamos usar. Yujin disse enquanto pulava no ar e ativava sua técnica. Técnica espiritual secreta de destruidor espiritual. O que diabos é isso? Ryu amaldiçoou enquanto apertava os olhos. O corpo de Yujin emitiu uma luz branca brilhante. A luz continha um enorme poder espiritual e, finalmente, Ryu sentiu o perigo vindo da natureza gentil do poder espiritual. A reversão do poder do espírito. A técnica que o contratante espiritual inventou para lutar contra oponentes de alto nível na antiga guerra do passado, o destruidor espiritual. Depois de alguns momentos, a luz desapareceu e revelou Yujin flutuando no ar. Droga! Que diabos é esse poder? Ryu amaldiçoou enquanto seu instinto lhe dizia para evitar lutar contra esse cara. A aparência de Yujin mudou. Metade de seu cabelo ficou branco e um de seus olhos ficou verde. Sua orelha esquerda virou a de um elfo. Uma orelha pontuda. Seu cabelo comprido esvoaçava já que ele tinha uma asa espiritual nas costas. Seu braço esquerdo estava coberto com o poder espiritual esverdeado. Era tão denso que parecia uma armadura. Havia uma razão pela qual as pessoas caçavam os espíritos no passado. A maioria das potências no passado competindo pelo poder dos espíritos que os levaram para dentro da Floresta Negra. 3 minutos, Jin. Você só pode manter esta forma por 3 minutos, Alof disse a ele. É suficiente para mim. Ele disse enquanto voava em direção ao golem. Jin, ele está vindo até você. Ryu gritou enquanto avisava seu companheiro. Jin lentamente girou em torno da cabeça do golem, mas descobriu que Yujin já estava na frente dele. Porra! O golem ergueu o punho e o jogou em Yujin. Yujin bufou enquanto balançava sua espada verticalmente. Uma enorme lâmina de energia disparou e acertou o punho do golem. Boom! Isso causou uma grande explosão e o golem foi empurrado para longe. Restos de pedras caíram da mão do golem. Esse poder, e Jin ficou chocado ao descobrir que Yujin possuía tanto poder. A partir daqui, ninguém será capaz de tocar em Yuko. Yujin disse lentamente enquanto olhava para Ryu e o golem. Jin e Ryu tinham uma expressão séria ao observar o homem na frente deles. Aquele que protegia o monstro que estava no meio da evolução. Ryu aumentou seu aperto em suas espadas enquanto ele ligeiramente dobrou os joelhos e carregou sua mana sobre elas. Ele estava se preparando para lançar um ataque poderoso. Eu vou te destruir. Jin rugiu quando espinhos se formaram em torno do punho do golem. Ele o ergueu no ar e o jogou para baixo na direção de Yujin. Ele não aguentava mais. Ryu estava preparando um ataque, então ele teve que atacar primeiro. Era para distrair esse homem e desviar sua atenção para ele. Como Yuko estava logo atrás, Yujin não teve escolha a não ser bloquear todos os ataques dos dois executivos. Sua espada parecia que cresceu mais, mas na verdade, é apenas uma extensão. O poder espiritual tornou-se uma lâmina e suas espadas foram sua base. Ele balançou e seu ataque colidiu com o ataque do golem. Isso fez com que uma forte rajada de vento varresse a área circundante. Boom! Ryu lançou em direção a Yujin em uma velocidade muito alta. Foi tão rápido que ele chegou a 2 metros de distância de seu alvo em um instante. Ataque silencioso. Yujin reagiu rapidamente levantando sua espada do lado e criando um poder espiritual semelhante a um escudo. Boom! Ele o usou para bloquear o ataque poderoso de Ryu, mas o golem não deixou essa chance passar. O golem instantaneamente deu um soco nele enquanto ele estava ocupado bloqueando o ataque de Ryu. Boom! Uma grande explosão ocorreu quando a fumaça e a poeira se espalharam na área. No chão formou uma fenda de teia de aranha que se espalhou lentamente por todo o chão. Apesar da fumaça bloqueando sua visão, Yujin não parou nada. Ele atacou os dois executivos com a intenção de derrotá-los. Ryu e Jin não recuaram.
Eles não se sentiam envergonhados de lutar um contra dois. Em vez disso, eles sentiram que era a melhor maneira de derrotar Yujin. Eles poderiam sentir que iriam cair se lutassem contra Yujin sozinhos desta forma, é por isso que eles tinham que trabalhar juntos. Bang! 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 Os dois executivos entraram em confronto com Yujin. O corpo do golem estava se desintegrando lentamente enquanto rachaduras estavam por todo o corpo. Enquanto o rio estava cheio de cortes por todo o corpo. Sua figura estava ensanguentada e sangue continuava escorrendo de suas feridas sem parar. Embora estivessem feridos, eles também sentiam que seu oponente estava ficando fraco a cada segundo. Ele não era tão forte quanto da primeira vez que mostrou esta forma. Jin! Alof gritou com uma expressão preocupada. Seus olhos estavam ficando molhados e seus lábios tremendo. Não se preocupe comigo, ainda tenho mais alguns segundos. Yujin respondeu a ela enquanto cuspia com a boca cheia de sangue. Ele continuou a trocar golpes com os dois executivos. Bum! 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 Uf! Uf! Yujin estava respirando pesadamente enquanto o poder espiritual em seu corpo se dispersava. Ele parecia exausto e cansado. Ele caiu de joelhos enquanto o sangue escorria de sua boca. Ele sobrecarregou seu corpo e seu poder espiritual, então ele não seria capaz de usá-lo por um longo tempo. Droga! Não achei que usaria essa técnica aqui. Não acho que vou poder lutar de novo hoje. Sua boca se curvou para cima enquanto olhava para os dois executivos à sua frente. Ele não conseguiu derrotar um deles mesmo depois de usar a técnica destruidor espiritual. Mas ele conseguiu desgastá-los. Bem, ele já terminou seu papel. Ele fez o melhor que pôde. É hora de sua companheira intervir e terminar esta batalha. Roar! Um rugido alto ecoou atrás dele e sacudiu o chão inteiro. Chamas apareceram no chão e se espalharam. A atmosfera mudou quando uma energia pesada inundou toda a sala. Ficou frio e sufocante. Capítulo 342 De Batalha na Torre da Lua, o Urso Abrasante Vermelho. Uma enorme onda de intensa energia saiu do andar de baixo. Isto. Feron. Solta reconheceu facilmente a energia na atmosfera. O que? Cordova também ficou chocado. Ele não sabia o porquê da existência do Feron. Há um monstro na torre? Uma pergunta surgiu rapidamente em sua mente. Isso seria um problema se houvesse um monstro naquele nível dentro da torre. Apenas monstros acima da segunda evolução poderiam usar o Feron. Era um conhecimento difundido em todo o mundo e todos sabiam disso. Existe um domador de seus companheiros? Ele pensou enquanto olhava rapidamente para o rosto de Solta, mas viu que Solta também estava chocado. Feron. Solta estreitou os olhos enquanto olhava para o sistema. Ele abriu os olhos amplamente quando viu o status de Yuko. As palavras o urso de pelo vermelho o haviam sumido. Em vez disso, foi substituído por algo diferente. Yuko apenas, e evoluiu. Ele murmurou com um tom espantado. Ele não achava que Yuko iria evoluir neste momento. Segundo ele, ela evoluirá depois de 2 ou 3 meses. Com isso, ela era um verdadeiro monstro que poderia comandar o temível Feron. Não apenas isso, ela ganhou várias habilidades com sua evolução, então sua força aumentou várias vezes. Uma potência de rank B não será suficiente para subjugá-la. Será necessário um grupo de ranks B, mas isso é para monstros comuns de terceira evolução. Um urso abrasante vermelho era um monstro poderoso e raro entre os monstros do tipo urso no mundo. Droga! Ele estava muito ocupado lutando contra Cordova que se esqueceu de monitorar Yuko com a habilidade ressonância com o animal de estimação. Não é que ele estivesse reclamando, ele estava realmente feliz por Yuko ter evoluído com sucesso. Yujin deve tê-la protegido enquanto ela estava evoluindo. Bom trabalho, Yujin.
Um sorriso se formou em seu rosto quando ele voltou sua atenção para Cordova. Um rugido alto e poderoso sacudiu todo o quinto andar. O chão tremia fortemente como se tivesse medo do poder do monstro que acabará de acordar. Rachaduras se formaram no chão e chamas explodiram como uma fonte. Esta foi a habilidade de peculiaridade e expansão flamejante que Yuko aprendeu ao evoluir para um urso abrasante vermelho. O golem gigante e Ryu recuaram para evitar serem atingidos pelas chamas que estavam explodindo do chão. Esta não era uma chama comum. Eles sabiam que era alimentado por alta energia, denominada Feron. Foi extremamente letal por causa de sua natureza. Eu terminei meu papel aqui e não posso mais ajudar, Yuko. Yujin disse enquanto caia de joelhos. Ele tossiu com a boca cheia de sangue enquanto a voz de Alof ecoava em sua cabeça. Jin. Você está bem, Jin? Alof disse com um olhar preocupado. Ela estava prestes a chorar só de ver sua aparência fraca. Sua aparência voltou ao normal e a asa do espírito em suas costas se dissipou no ar. O chão tremeu quando Yuko deu um passo à frente. Jin e Ryu engoliram em seco ao observar Yuko. Eles foram feridos lutando contra Yujin em uma batalha, então eles não tinham nenhuma confiança para derrotar este monstro recém-evoluído, embora um deles fosse uma potência de rank A. Yuko não mudou de altura. Ela não ficou mais alta nem menor. Ainda era a mesma. A única coisa que mudou foi sua aparência. Seu pelo ficou vermelho escuro e há uma gema de cor vermelha em sua testa. Este era seu orbe de monstro. Seu orbe de monstro estava emitindo chamas e suas patas até o pulso estavam envoltas em chamas. Algumas partes de suas costas emitiam chamas que pareciam lâminas. Esta era sua forma quando ela usou a habilidade de peculiaridade e expansão flamejante. Isso atualizou seu poder de fogo para um nível superior. Jin, o outro não pode lutar. Só precisamos lidar com esse monstro, mas é daí que vêm os problemas. Estou exausto e não acho que conseguiria lidar com isso. Ryu pausou por um momento antes de adicionar, é por isso que você vai tancar enquanto eu danifico de lado. Usaremos tática de isca. Tudo bem, eu não acho que conseguiria segurar por muito mais tempo do que você. O golem está cheio de rachaduras como se fosse desabar a qualquer momento, mas tentarei fortalecê-lo usando minha mana total. Jin disse a Ryu. Por enquanto, vamos ver como isso vai nos atacar, acrescentou Ryu enquanto examinava os movimentos de Yuko. Yuko moveu lentamente seus membros enquanto se aproximava dos dois. A cada segundo ela aumentava o ritmo e depois de 10 segundos estava atacando os dois em alta velocidade. Sua voz. Ryu moveu-se para fora do alcance de Yuko enquanto apertava suas espadas. Ele circulou sua mana restante dentro de seu corpo enquanto esperava por sua chance de atacar. O golem moveu os pés para trás e usou a mão esquerda para bloquear o ataque. Jin sabia que não poderia evitar esse ataque como Ryu, então ele não teve escolha a não ser receber o ataque de um monstro de terceira evolução. Boom! O ataque de Yuko pousou no braço do golem e depois de alguns segundos, ele se partiu em minúsculos blocos de rocha. Que poder! Jin estava atordoado. Ele não esperava que não pudesse bloquear um único ataque desse monstro. Originalmente, Yuko deveria apenas ter aprendido a peculiaridade força de monstro em sua terceira evolução. Mas Souta concedeu essa habilidade a ela, então sua habilidade se tornou uma força de monstro segundo. Força de monstro segundo estava no nível da quarta evolução. Essa habilidade não poderia ser fortalecida por nenhum outro meio, exceto pela evolução. Mesmo os pontos de habilidade não funcionariam nisso. Força de monstro, mais 100 de força, mais 80 de agilidade e destreza, mais 50 de vitalidade. Força de monstro segundo, mais 300 de força, mais 240 de agilidade e destreza, mais 150 de vitalidade. A diferença era tão grande. Os atributos adicionados desta habilidade podem até mesmo ser comparadas a um equipamento de grau escuro.
A espada Vajrasaya pode aumentar a agilidade e destreza do usuário em 200, inteligência e força em 50, dano físico em 50% e resistência à energia em 50%. Esse tipo de habilidade torna difícil para humanos e demis lutar contra monstros em uma batalha 1 contra 1. Mesmo sem equipamento, os monstros podem dominá-los. Yuko puxou a outra pata e se preparou para atacar mais uma vez. Ji-un viu, então ele controlou o golem para se afastar. É muito poderoso para uma terceira evolução recém-desenvolvida e ele cerrou os dentes, pois não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ryu correu para frente e apareceu ao lado de Yuko. Sua voz. Ele cortou com sua espada, mas chamas apareceram no pelo de Yuko e agiu como uma armadura. Droga! Ele consegue fazer até mesmo isso. Ele disse enquanto pulava para longe, mas percebeu que o urso estava olhando para ele. Yuko abriu a boca e as chamas explodiram dela. Grito ardente segunda. Ryu! O golem correu em direção a Ryu e enfrentou o mar de chamas para proteger seu companheiro dele. Ji-un sabia que Ryu não poderia evitar este ataque, pois era um ataque AoE. Boom! A onda de chamas pousou no corpo do golem. Tudo na frente de Yuko estava banhado em chamas que saíam de sua boca. Estava derretendo lentamente o chão e o golem. Gu! Mesmo que Ryu estivesse protegido por Ji-un, ele ainda podia sentir o calor da onda de chamas. Droga! Parece que subestimamos esse monstro. Após alguns segundos, as chamas se dissiparam e revelaram o corpo do golem derretendo como um sorvete. Seus pés ficaram colados no chão por causa disso. Ji-un, que estava dentro do golem, se sentia como se estivesse prestes a morrer. Metade de seu corpo estava preto. A maior parte de seu sangue evaporou e sua pele foi queimada. O sangue fluiu de sua boca enquanto ele olhava para o monstro temível. Ryu, corra! Não há como derrotar este aqui. Ele tentou o seu melhor para dizer essas palavras ao seu companheiro. Ji-un está certo. Não podemos derrotar este monstro. É muito forte para um monstro de terceira evolução recém-evoluído, Ryu pensou ao perceber a situação deles. Ele poderia correr, mas isso significaria deixar seu companheiro aqui para morrer sozinho. Não, ele não poderia fazer isso. Ele não podia deixar outro companheiro morrer enquanto corria. Ele não seria capaz de se perdoar se fizer isso. O urso abriu a boca amplamente mais uma vez. Uma grande concentração do Feron girou em torno dele como um redemoinho. Bestrou. Ele disparou em direção aos dois como um poderoso feixe de laser. Sinto muito, Ryu. Você vai morrer por minha causa, e Ji-un disse enquanto as lágrimas caíam de seus olhos. Não se preocupe, é minha escolha. Ryu sorriu ironicamente. Ele não pensou que morreria no momento em que eles começassem seu plano para lutar contra o reino sagrado do Deus verdadeiro. Ele era apenas um aventureiro normal anos atrás. Ele e seus companheiros viviam uma vida perigosa de aventureiros. Naquela época, ele era apenas uma potência de rank C. Comparado com seu nível de poder neste momento, o rank C era muito baixo. Mas tudo mudou quando eles acidentalmente ofenderam alguém da igreja do Deus verdadeiro. Tudo escureceu enquanto seus companheiros morriam, exceto ele. Ji-un virou a cabeça para Ryu e disse com uma voz rouca, hahaha, eu não quero morrer, Ryu. O Bestrou engoliu Ji-un antes mesmo que Ryu pudesse responder. Depois disso, o Bestrou o engoliu enquanto destruía tudo em seu caminho. Boom! Capítulo 343, de Batalha na Torre da Lua, Alice vs Kaelin. As chamas ao redor do corpo de Yuko desapareceram lentamente enquanto ela cancelava a habilidade expansão flamejante. Ela era incrivelmente poderosa para um monstro de terceira evolução recém-evoluído. De agora em diante, ela será a mais forte de todo o grupo até que Souto alcance seu nível de evolução. Um monstro terrível nasceu hoje.
Ela era como uma chefe selvagem da versão 2 do jogo. Ela já era forte mesmo sem usar a habilidade Liberação do Orbe do Monstro. A julgar por seu desempenho, ela poderia derrotar a Aranha Branca de Jade que eles lutaram na masmorra Brilho Sombrio Eterno sozinha. Mesmo que aquele monstro usasse o Liberação do Orbe de Monstro, Yuko compensará liberando o seu próprio. Nenhum monstro de terceira evolução de classificação inicial poderia derrotá-la, isso a levaria a um monstro de terceiro de evolução de classificação intermediária. Yuko se sentou enquanto olhava para as coisas que destruiu. Ela estava bastante cansada de todas as lutas que travou antes de evoluir. Ela queria descansar, mas sabia que seu mestre estava lutando no andar de cima. Ela então notou o amigo de seu mestre deitado no chão. Uma minúscula criatura humanoide voou para fora de seu corpo e pairou sobre ele. A criatura era Alof, o espírito contratado de Yujin. Alof poderia curar seu mestre se ela ainda tivesse poder espiritual. Infelizmente, ela drenou todas as suas reservas quando Yujin usou a técnica Destruidor Espiritual. Yuko se aproximou dos dois com uma expressão curiosa. Alof sempre estava dentro do corpo de Yujin, então Yuko raramente podia vê-la. Ela ergueu a pata e tentou tocar em Alof, mas Alof evitou sua pata. O que você está fazendo? Você não vê que estou tentando encontrar uma maneira de ajudar, Jin? Alof gritou com Yuko enquanto ela se distanciava do grande urso. Ela não sabia o que este urso vai fazer com ela. Mu. Yuko inclinou a cabeça com uma expressão confusa. Ela não conseguia entender esta pequena criatura voadora. Ais. Não adianta falar com você. Alof baixou o ombro com uma expressão abatida. Ela não sabia o que deveria fazer para ajudar Yujin. Yuko viu sua expressão e de alguma forma entendeu a preocupação de Alof. Ela então olhou para Yujin ferido e confirmou seu palpite. Esta pequena criatura voadora deve estar preocupada com este homem. Ela ergueu a pata e coçou a cabeça tentando pensar em uma maneira de ajudá-los. Talvez assim, esta pequena criatura voadora deixasse tocar seu pequeno corpo. Oh, o que você está fazendo, Yuko? Alof murmurou ao notar o gesto estranho de Yuko. Yuko ergueu a pata e colocou-a nas costas de Yujin. Mu. Um som suave escapou de sua boca. Ela então inclinou a cabeça quando nada aconteceu com Yujin. Ela olhou para a pata enquanto pensava que tinha um poder de cura ao lembrar que Lin estava fazendo isso para curar as feridas de seu mestre. Oh! Lin! Se ela não tivesse poder de cura, tudo o que ela precisava fazer é levar esse cara até a pessoa que sabia como usar a cura. Ui! Ela adivinhou que era um urso muito inteligente. É por isso que ela era a favorita de seu mestre. Ela estava orgulhosa de si mesma. Alof inclinou a cabeça enquanto observava Yuko, que parecia estar rindo. Ela não entendia nada, mas sentia que Yuko estava orgulhosa de alguma coisa. Eu não consigo ver o urso feroz antes que lidava com aqueles dois caras sozinho. Yuko pegou o Yujin e o colocou nas costas enquanto pensava em como seu mestre a elogiaria por esse feito. Seus movimentos abalaram Alof, que imediatamente voou em sua direção. Vamos. Jin e Ir. O que você está tentando fazer com ele? Alof disse enquanto tentava puxar Yujin, mas ela não tinha força suficiente. Yuko se virou para Alof com uma expressão confusa. O olhar em seu rosto dizia: estou tentando ajudá-lo e, no entanto, você está me impedindo. Oh, bem. Esta pequena criatura deve estar cansada, então Yuko a ignorou. Ela deu a volta para encontrar o caminho para o andar superior. Alof a soltou quando percebeu que Yuko estava tentando trazer Yujin para o andar de cima. Uma batalha feroz estava acontecendo no 9º andar da Torre da Lua. Clang! 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 Sons metálicos ecoaram na sala quando um homem enorme chamado Lin usou seu escudo para bloquear todos os ataques de Alice com sua lança. Khan pulou por cima de Lin e deu um soco em Alice. Sua voz.
Alice reagiu levantando sua lança acima dela e ela conseguiu bloquear o soco de Khan. Mas então, Lin avançou e esmagou seu escudo nela. Bang! Ela foi levada pelo vento e caiu no chão a 20 metros dos dois. Esses dois são fortes. Eu poderia lutar contra eles o dia todo, mas posso ver que o escudeiro não está mostrando seu verdadeiro poder. Ele está claramente se segurando contra mim. Alice pensou enquanto observava os dois. Khan era um poderoso Rank B, uma potência máxima de Rank B. Ele estava extremamente perto do poder de uma potência de Rank A. Embora o escudeiro fosse um mistério, até agora ela não podia vê-lo suando por causa do ataque. Do ponto de vista dela, o escudeiro estava bloqueando vagarosamente tudo o que ela jogava neles. Vou forçá-los a usar seus verdadeiros poderes. Ela pensou enquanto dobrava os joelhos e avançava. Ela tentará eliminar o fraco primeiro. Era fácil dizer, mas difícil de fazer, pois o fraco era um rank B máximo. Mesmo solta não conseguiria eliminar uma pessoa desse nível facilmente. Lin correu para interceptar e parou seus movimentos enquanto Khan ia atacá-la. Sua tática simples trouxe a Alice uma grande dor de cabeça. Chute de repulsão. Alice deu um chute poderoso e Lin simplesmente bloqueou. Ela se recuperou e usou esse impulso para enfiar a lança no lado de onde Khan estava vindo. Uau! Khan ficou um pouco surpreso, mas ainda conseguiu reagir movendo rapidamente o corpo para o lado. Ele então dobrou os joelhos como uma mola e se lançou contra Alice. Sua voz. Alice balançou sua lança e Khan se agachou para evitá-la. Ela então viu Lin investindo contra ela mais uma vez. Ela não teve escolha a não ser chutar o chão e se distanciar de seus oponentes. Khan não iria simplesmente deixá-la escapar. Ele correu para a frente enquanto a perseguia. Sua voz. Clang. Um escudo veio de cima e bloqueou seu ataque. Ele pode até bloquear um ataque surpresa, e ela murmurou enquanto estalava a língua em aborrecimento. É difícil passar pela defesa de Lin. Até agora, ela ainda não conseguiu acertar um golpe certeiro em seus oponentes. É a minha vez. Khan saltou sobre o escudo enquanto seu punho brilhava intensamente. Ele sorriu ao dar um soco em Alice. Punho esmagador terrestre. Alice abriu os olhos amplamente enquanto movia seu corpo para o lado. O punho de Khan passou ao lado de sua cabeça e a força por trás dele causou uma explosão. Ela deu um passo à frente e juntou sua mana na ponta de sua lança. De repente, o chão se transformou em gelo enquanto Alice usava seu feitiço. Lin ficou preso enquanto seus pés e escudo estavam congelados no chão. Khan estava no ar, então ele não estava congelado, mas Alice estava mirando nele. Foi então que ela empurrou a lança para a frente. Argue! Khan gemeu de dor quando seu sangue jorrou no ar. Seu sangue espirrou no chão tingindo-o de vermelho. Um enorme buraco apareceu em seu ombro esquerdo. Ele teve sorte de evitar ser atingido no coração. Ele morreria se isso acontecesse. Ainda assim, esta foi uma grande diminuição em sua força de batalha. Ele mal conseguia mover a mão esquerda. Ele deixou toda a defesa para Lin e ele se concentrou apenas no ataque. Ele não esperava que essa garota impedisse Lin de o defender. Desde que a batalha começou, Alice não mostrou nada a seus oponentes que pudesse usar feitiços. Ela apenas mostrou a ele suas capacidades como guerreira usuária de lança. Depois de acreditarem que ela era uma guerreira, os dois relaxaram suas guardas contra feitiços. Ela iria usá-lo para matar um deles. No final das contas, ela falhou em fazer isso. De agora em diante, eles ficarão preocupados com seus feitiços e ela não poderá surpreendê-los usando-os. Alice empurrou sua lança mais uma vez, querendo acabar com Khan. Boom! O som de uma explosão ecoou na direção de Lin. Uma poderosa mana disparou e encheu toda a sala. A atmosfera mudou repentinamente quando a mana liquefeita foi varrida.
Alice abriu amplamente os olhos enquanto virava a cabeça para o lado. Uma figura enorme apareceu instantaneamente ao lado dela. Droga! Assim como eu pensei. Esse cara é um Rank A. Ela cerrou os dentes. Ela não parou sua lança, que estava indo na direção de Khan. De repente, ela sentiu uma dor no estômago e, no segundo momento, ela se viu batendo no teto da sala. Boom! Capítulo 344 De Batalha na Torre da Lua, Remoção do Limitador. O sangue jorrou da boca de Alice. Ela ergueu a mão e enxugou o sangue. Ela falhou em eliminar a pessoa mais fraca e isso vai lhe dar alguns problemas nesta batalha. De agora em diante, eles ficarão preocupados com seus feitiços. Isso foi perto. Eu pensei que era um caso perdido. Khan disse enquanto olhava para o buraco em seu ombro. Ele foi pego de surpresa antes por pensar que os dois poderiam lidar facilmente com essa garota. Sim, você teve sorte, e Alice sorriu ironicamente. Enquanto ela silenciosamente circulava sua mana dentro de seu corpo. Mas não mais. Você forçou Lin a usar sua força para não ser capaz de lutar contra nós. Khan parou por um momento antes de acrescentar: desse cara, Lin, é o primeiro executivo. Em outras palavras, ele é o mais forte entre todos os executivos da Torre da Lua. É seu erro pensar que pode lidar com nós dois sozinho. Não é um erro. Eu realmente posso lidar com vocês dois ao mesmo tempo. Alice falou enquanto se preparava para lançar feitiços a qualquer momento. Não vamos nos conter. Não quero que nenhum dos meus companheiros morra. Não quero repetir o mesmo erro. Khan disse sério. Ele não mostrou lá fora, mas estava se culpando quando Kim morreu. Ele era o irmão mais velho de Kim. Ambos viveram no reino sagrado do Deus verdadeiro. Seus pais eram crentes devotos do Deus verdadeiro. A família deles não era rica nem pobre. Eles eram bem medianos e levavam uma vida normal e feliz no reino. Mas um dia, eles descobriram que seus pais estavam mortos. Eles foram encontrados no beco da rua sem nenhum sinal de vida. Isso mudou a vida dos irmãos de cabeça para baixo. Eles passaram por dificuldades em uma idade jovem. Eles trabalharam incansavelmente e foram treinados arduamente para se tornarem um cavaleiro sagrado do reino. Depois de muitos anos de trabalho árduo, os dois se tornaram cavaleiros aprendizes de sua cidade. Seu nível de poder naquela época era de Rank C e o nível de poder mínimo de um cavaleiro sagrado era Rank B. Eles só precisavam promover seu nível de poder antes de se tornarem um verdadeiro cavaleiro sagrado do reino. O primeiro a se tornar um cavaleiro sagrado foi seu irmão mais novo, Kim. Eles ganharam alguma autoridade e começaram a investigar o que aconteceu com seus pais. Como e por que eles morreram? Ou quem os matou? Depois de investigar, eles descobriram que o sacerdote-chefe de sua cidade foi quem matou seus pais. A razão pela qual seus pais morreram foi simples. Foi porque sua mãe não deu atenção às palavras do sacerdote-chefe. O sacerdote-chefe tentou estuprar sua mãe, mas ela resistiu e no final, os dois morreram. Seus pais morreram simplesmente por causa disso. Que porra! Eles estavam cheios de raiva. Eles confiavam no sacerdote-chefe como seus próprios pais, mas não achavam que o sacerdote-chefe fosse esse tipo de homem. Eles também descobriram que o sacerdote-chefe foi a razão pela qual algumas das mulheres em sua cidade morreram. Kim se perdeu em raiva e matou o sacerdote-chefe. Não foi nada, mas os outros cavaleiros sagrados o capturaram. Ele seria executado por matar o sacerdote. Khan colocou todas as evidências de que o sacerdote-chefe estava errado, mas eles disseram que as evidências eram forjadas e falsas. Como ninguém acreditou neles, Khan decidiu libertar seu irmão. Ele rompeu e se tornou uma potência de Rank B. Ele matou tudo em seu caminho até a prisão e resgatou seu irmão. Ele podia entender que seu irmão estava errado em matar o sacerdote-chefe,
mas por que eles encobriram o crime do sacerdote-chefe? Desde então, eles tentaram confrontar o reino sagrado do Deus verdadeiro. Teremos nossa vingança daquele reino e não vou deixar ninguém nos impedir, disse Khan com uma expressão séria. Alice não respondeu enquanto apenas os observava. Ela estava esperando que eles a atacassem e adotou sua abordagem para eles. Então, eu vou começar, Khan disse enquanto corria em direção a Alice e Lin a contornava. Alice bateu com o dedo do pé no chão e ele se transformou em gelo. Então, espinhos de gelo explodiram do chão. Khan e Lin moveram seus corpos de um lado para o outro enquanto evitavam todos os espinhos. Sou vós. Sou vós. Sou vós. Alice correu na direção de Khan enquanto ela cortava com sua lança verticalmente. Khan juntou a mana dela em seu punho e deu um soco. Bang! Alice se virou e viu Lin vindo em sua direção. Ela contraiu os músculos enquanto se preparava para o impacto. A mana liquefeita se reuniu em torno do punho de Lin como um redemoinho. Ele então jogou na direção de Alice. Punho dominador terrestre. Alice tentou bloquear o ataque, mas foi levada pelo vento e se espatifou nas paredes. Boom! Argue! Ela cuspiu com boca cheia de sangue, que espirrou no chão. Ela não teve tempo para se ajustar, pois sentiu que seus oponentes estavam vindo em sua direção. Chuva de granizo. Ela acenou com a mão e um poderoso vento frio com grandes blocos de gelo cobriu todo o campo. Este feitiço não foi suficiente para parar os dois, especialmente Lin, mas foi o suficiente para desacelerar seus movimentos. Alice sacudiu seu corpo enquanto pulava no ar e apontava sua lança para seus oponentes. Dezenas de lanças de gelo. Várias lanças de gelo se formaram atrás dela. As lanças estavam suspensas no ar e apontavam para os dois. Sou vós. Sou vós. Sou vós. Algumas das lanças voaram em direção a Lin e Khan em alta velocidade. Khan decidiu evitá-las porque sabia que não poderia bloqueá-las sem se machucar. Lin simplesmente acenou com o escudo em sua mão e quebrou as lanças de gelo. Tudo. Alice caiu no chão enquanto mais e mais lanças de gelo se formavam atrás dela. Ela então avançou em direção aos dois enquanto as lanças atrás dela voavam em seus oponentes. Khan bateu os pés no chão e esmagou o gelo. Ele não queria ser incomodado por isso quando entrasse em conflito com Alice. Alice chegou na frente dele e rapidamente empurrou sua lança. Khan o evitou deslocando seu corpo para o lado e Alice reagiu girando-o em sua direção. Ao mesmo tempo, as lanças de gelo atrás dela voaram em direção a Khan bloqueando todas as suas rotas de fuga. Lin viu isso e ergueu o escudo. Ele o jogou para frente e ele quebrou as lanças de gelo, criando uma maneira de Khan escapar. Bang! Bang! Khan saltou para longe e Lin disparou para frente. Boom! Alice e Lin trocaram golpes em alta velocidade. Essa garota pode acompanhar Lin. Khan ficou um pouco surpreso ao ver Alice brigando com Lin. Mas Alice é quem está recebendo ferimentos graves. Afinal, seu oponente era uma poderosa potência de rank A e era difícil acompanhá-la. Um rank B normal não poderia lutar contra um rank A como ele, mas ela conseguiu o segurar. Bang! Bang! Uma enorme quantidade de mana esmagou seu corpo e mais uma vez ela foi levada embora. Entre os executivos da Torre da Lua, Lin era o estranho. Ele raramente falava e estava sempre confuso. Ainda assim, ele estava seguindo as palavras de todos os executivos sem falhar. Com a criação de seu grupo, Lin foi o último a se juntar a eles. Seu líder, Cordova, o encontrou no meio de uma cidade que a igreja destruiu. Lin foi o único sobrevivente daquela cidade. Cada membro de seu grupo odiava o reino sagrado do Deus verdadeiro. Eles se uniram para lutar contra aquele reino e obter sua vingança, mesmo sabendo que era quase impossível. Boom! Fumaça e poeira subiram quando Alice caiu no teto da sala.
Sua figura estava cheia de sangue e ela sentiu seu corpo ficar dormente. Seu corpo caiu no chão com um forte som de obaque. Você não pode lutar contra nós. Não importa o que aconteça, mostraremos a essas pessoas que podemos lutar contra elas. Khan disse enquanto olhava para Alice. Alice se levantou com grande esforço. Ela limpou a poeira das roupas e enxugou o sangue no canto da boca. Você ainda não me derrotou porque está agindo como se já tivesse vencido a batalha. Alice disse enquanto colocava um sorriso no rosto. Basta olhar para você, qualquer um pode ver que você mal consegue lutar, disse Khan a ela. Além disso, não adianta continuar com isso. Em apenas alguns minutos, o ritual estará concluído. Não me importo com o que você experimenta e qual é o seu objetivo. Só quero ajudar meus amigos, só isso. Alice endireitou-se enquanto levantava a manga. Além disso, eu não mostrei a você minha verdadeira forma ainda. Quando nossa classe verificou a afinidade de todos, eles viram que eu tenho uma afinidade com gelo e escuridão e até agora eu só usei gelo. Khan estreitou os olhos e não disse nada. Ele sentiu que Alice ainda tinha confiança para lutar contra eles. Há uma razão pela qual eu não usei a escuridão. Eu não queria mostrar a ninguém, mas não tenho escolha agora, pois quero diminuir o fardo dos meus amigos. Alice disse enquanto removia a pulseira em seu pulso. Assim que ela removeu a pulseira, uma grande quantidade de mana jorrou de seu corpo. Boom! O chão ficou preto à medida que o vento gelado ficou mais frio. Ele bloqueou o caminho para o andar de baixo e de cima. Não, ela selou este andar inteiro com seu poder, pois ela não queria que outras pessoas vissem sua aparência. Capítulo 345 De Batalha na Torre da Lua, Alice Remery Lúcifer. Todo o andar estava trancado. Ninguém seria capaz de entrar e sair deste andar sem sua permissão. Toda a área ficou escura quando uma grande quantidade de mana jorrou do corpo de Alice. Envolveu a sala inteira a ponto de compensar a mana de cluster na atmosfera desta sala. Os olhos de Khan se contraíram ao ver a cena. Ele e Lin ficaram surpresos, pois não esperavam essa explosão de energia. Embora não tenha sido liquefeita, a quantidade de mana era simplesmente inacreditável. Não podia se comparar a cluster, mas a mana que ela possuía ultrapassava as potências de Rank A. Era tão densa que Khan e Lin imaginaram que estava liquefeita, só descobriram que era gasoso depois de dar uma olhada nítida. Depois de alguns segundos, Alice deu um passo à frente e revelou sua aparência. Khan e Lin subconscientemente deram um passo para trás enquanto seu instinto os dizia para fugir. Eles sentiram que estavam na frente de um predador de ponta. A cor do cabelo de Alice mudou para prata e seu nariz se transformou em azul claro. Seu tom de pele era tão pálido que todos que olhassem para ela pensariam que ela não tinha sangue no corpo, com exceção de seus braços e pernas que gradualmente se tornaram pretos. Havia coisas parecidas com pele negra ao redor de seu pulso que tremulavam como uma chama dançante. Suas unhas cresceram e se assemelharam a garras, e sua cor tornou-se preta. Suas íris se transformaram em uma fenda com um anel vermelho carmesim ao redor. Havia um par de chifres pretos do lado de sua cabeça e chamas azuis no centro de sua testa. Um par de asas pretas estava saindo de suas costas e uma cauda preta que tem uma ponta afiada que pode perfurar qualquer metal. O que diabos você é? Khan murmurou em estado de choque enquanto olhava para a aparência dela. Lin parou na frente de Khan e olhou para Alice com uma expressão cautelosa. Até ele sentiu o perigo vazando de Alice. Esteja preparado, pois vou usar tudo o que posso para derrotá-lo, e Alice deu um passo à frente e acrescentou, alegrem-se, você é a primeira pessoa a ver esta minha forma nesta terra. Seu comportamento mudou muito, pois eles puderam sentir confiança em suas palavras. Aura negra escorria de seu corpo como uma névoa. Lin. Tenha cuidado. Khan disse a Lin que estava parado na frente dele. Ele respirou fundo para acalmar seus nervos tensos. Ele estava realmente se sentindo nervoso, pois era a primeira vez que via alguém como Alice.
Humano? Ela não é claramente humana. DM. Suas características não foram incluídas no arquivo de Demis. De repente, Alice desapareceu de sua posição. O que? Os olhos de Khan se contraíram enquanto ele olhava ao redor. Lin de repente se virou e deu um soco atrás dele. Ao mesmo tempo, Alice apareceu naquela posição e cortou com sua lança. Boom! Ambos os ataques colidiram causando uma poderosa onda de choque na área circundante. Então, as duas figuras brilharam e colidiram no ar repetidamente. Bang! 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 Eles eram tão rápidos que Khan mal conseguia segui-los com os olhos. O que diabos é essa luta? Ele murmurou em estado de choque. Ele percebeu que Alice não ficou tão forte, mas sua força atual era o suficiente para lutar contra um poderoso Hankia como Lin. Lin não era um Hankia comum. Entre as potências de Hankia, ele pode ser considerado uma das maiores potências. Ele era extremamente rápido e forte e tinha um histórico de derrotar 3 Hankia ao mesmo tempo. Até mesmo seu líder, Cordova, admitiu que Lin era mais forte do que ele. Eu preciso apoiar Lin, pois isso é tudo que eu posso fazer. Ele pensou para si mesmo. Uma figura brilhou na frente dele e era Alice. Alice abriu a palma da mão e estava prestes a agarrar a cabeça de Khan quando Lin agarrou seu pulso e socou seu abdômen. Bang! Alice suportou o soco de Lin enquanto sua cauda afiada voava na direção de Khan. Sua voz. Khan tentou se afastar, mas percebeu que seu braço esquerdo estava rolando no ar. O sangue jorrava e tingia o chão de vermelho. Ah! Lin rugiu com raiva quando viu que a mão de Khan havia sumido. Ele agarrou o ombro de Alice e deu um soco no rosto dela. Alice lutou com Lin. Suas figuras se chocaram em todas as direções, fazendo com que toda a sala tremesse. Varredor negro. Eu disse que vou usar tudo. Aura do demônio celestial. Aura negra jorrou de seu corpo e circulou ao redor dela. Isso fortaleceu suas habilidades gerais para um nível mais alto, maximizando muito seu potencial. Uma grande concentração de energia se formou em torno de suas unhas em forma de garra. Técnica secreta Garra Negra do Demônio Celestial. Ela balançou as garras para baixo e uma grande lâmina de energia negra a seguiu. Merda! Khan praguejou ao ver essa técnica que cobria toda a sala. Lin apareceu na frente dele e cruzou os braços para bloquear a habilidade. Lin. Uma grande explosão ocorreu e toda a sala tremeu como se estivesse prestes a desabar. Técnica secreta Bispiral Negra do Demônio Celestial. Uma enorme bola preta se formou na frente de Alice e ela jogou na direção das duas. A gigante bola preta girou enquanto voava em direção aos dois. No momento em que atingiu, ocorreu uma grande explosão maior do que a anterior. Boom! A parte da torre foi destruída por causa do poder absoluto de sua habilidade. Mesmo que a mana de Clystera estivesse fortalecendo, sua habilidade quebrou a parede da torre criando um grande buraco nela. Fumaça e poeira cobriam toda a sala. O vento soprou do buraco e dispersou a fumaça e a poeira. Sua voz. Duas figuras estavam deitadas no centro de uma grande cratera. Elas estavam cobertas de sangue e cheios de ferimentos. As asas de Alice bateram e ela chegou na frente das duas. Ela podia ver que Lin já estava morto. Não há mais nenhum sinal de vida em seu corpo enquanto o Kamal estava vivo. O sangue jorrou do canto de sua boca. Khan lutou ao se aproximar do Lin. Lin. Aconteceu. Um dos meus companheiros morreu na minha frente de novo. Ele disse com grande esforço. Sua voz estava áspera e trêmula. Ele ergueu a mão e fechou os olhos de Lin. Me desculpe. Você teve que me proteger. Khan então virou os olhos e olhou para Alice. O que você é? Ele perguntou sem se importar.
Ele não esperava que Alice respondesse à sua pergunta. Um membro da nobre raça dos demônios celestiais. A filha do grande imperador demônio Lúcifer, um dos 3 imperadores demônios da terra dos demônios. Eu sou Alicia Remeri Lúcifer, a terceira princesa do palácio do demônio celestial. Alice parou por um momento. E agora, você vai morrer nas minhas mãos. Ha ha ha, droga. Um demônio das lendas é real. É por isso que eu não pude reconhecer suas características. Khan riu levemente. Foda-se. Tudo o que aconteceu comigo é tão fodido. Ha ha ha. Mesmo assim, estou feliz por ter entrado nesse grupo. Ele olhou para Alice e disse sério, já que vou morrer de qualquer maneira, não me importarei em responder sua pergunta. Por que você sequestrou Cluster? O que você quer dela? Alice não se conteve e perguntou. Oh! Aquela garota. Então você está aqui por ela. Aquela garota possuía um poder que você não poderia imaginar. Ela é uma arma de guerra, um grimório de feitiços, os 1000 feitiços. Khan fez uma pausa por um momento antes de acrescentar, vou avisá-la. Essa menina é uma posse do reino sagrado do Deus verdadeiro. Eles não vão deixá-la ir depois deste incidente. Então, se você quiser ficar com ela, fique preparada para enfrentar aquele reino gigante. Entendo. Obrigado por responder minha pergunta, embora eu seja sua inimiga. Alice disse. Ha ha ha. Não é nada. Você está aqui pelos seus amigos e eu estou aqui pelos meus amigos também. Somos iguais, mas com circunstâncias diferentes. Cluster, aquela garota, é a filha do líder, então se você conseguir pegá-la de volta, só espero que não a trate mal. Ela já passou por muitas dificuldades nessa idade. Khan parou por um momento e disse, ok, agora me mate. Eu não tenho mais nada, apenas me mate rapidamente. Alice levantou a mão e sua energia se acumulou em suas garras. Ela então balançou para baixo. Morrer nas mãos de lendas do folclore não é ruim se comparado a morrer nas mãos daqueles bastardos maldosos. Foram suas últimas palavras antes de perder a vida nas mãos de Alice. Alice colocou a pulseira em seu pulso e sua aparência voltou ao normal. Ela suspirou e murmurou, a vida é realmente injusta. Mais uma vez, ela se lembrou das palavras de seu mordomo, Sebas. Ela deve encontrar pessoas de confiança aqui que ela possa chamar de amigos. Pessoas que não se importariam com sua raça. Pessoas que a apoiariam. Pessoas que confiavam nela. Sebas, acho que encontrei essas pessoas. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novels em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.